mantida a sua condenação, o senhor considera eventualmente renunciar ao mandato? Eu não pensei nisso ainda, vou te dizer por quê. Primeiro porque eu vou cumprir 1 ano de mandato, se eu for absolvido, e depois vou ter que cumprir pena. Então, eu tenho que avaliar o que é melhor. Vou consultar o pessoal, meus companheiros de partido, e vou ver o que é melhor para fazer como eu fiz no passado. Porque eu renunciei, porque o Roberto Jefferson estava ameaçando o nosso pessoal de pôr todo mundo no Conselho de Ética, e a responsabilidade do acordo com o PT foi só minha. O senhor já avaliou onde poderá cumprir a pena em regime aberto aqui em Brasília? Não Semiaberto, avaliei. perdão. Eu tenho visto, tenho lido alguma coisa a esse respeito, mas eu creio que não deve ser. A gente não pode reclamar de uma prisão, porque prisão é prisão e não é um lugar para o camarada se divertir. Você vai passar dificuldades, é lógico, de ter que dormir todo dia na prisão, ficar das 6 às 6 da manhã, cumprindo pena. É uma situação difícil, mas que nós temos que enfrentar. Eu tenho que pagar essa dívida com a sociedade. Onde que pode ser, o senhor já averigou aqui em Brasília? Tem ontem saiu uma matéria grande aqui no jornal, no Correio, e tem o centro de detenção aqui, que é só para cargos de semiaberto. Mas pode ser numa área da Papuda, você dorme e sai de manhã, eu acho. Aí precisa ver o que eles vão fazer. Isso eu não tomei conhecimento ainda. Então, mas a decisão sobre ser em Brasília, o senhor já tomou por conta do seu domicílio? Eu tenho domicílio aqui eu estou aqui há 22 anos, eu tenho domicílio fixo aqui há uns 15 anos já. Uhum. Fixo, já trabalhei Seu domicílio aqui. eleitoral continua sendo em Mogi, em São Paulo? Agora eu transferi para cá. Ah, transferiu? Transferi porque eu vou ficar aqui em Brasília esse período todo e não vou poder mais ser candidato. Eu tenho que liquidar essa dívida logo, quero passar por isso logo para poder tocar minha vida para frente depois. O senhor acha que dentro do Supremo Tribunal Federal, o senhor já fez um reparo dizendo que o Supremo foi lento, a condução do processo por parte do Supremo e, sobretudo, por parte do relator Joaquim Barbosa, depois do revisor Ricardo Lewandowski, foi apropriada ou o senhor faria algum reparo? Eu quero te dizer o seguinte, eu não tenho nada a considerar sobre o julgamento. Decisões judiciais são para ser cumpridas e não para ser discutidas. Agora, quanto à escolha do ministro Joaquim Barbosa, isso foi um erro. O que foi um erro? Eu vou te explicar, eu vou chegar lá. O Itamaraty estava certo quando reprovou o Joaquim Barbosa. Porque você veja bem, o Álvaro Vale... O que o senhor quer dizer que o Itamaraty estava certo? Naquela argumentação sobre a personalidade dele que constam nos registros do Itamaraty, é isso? Ele não podia ser diplomata. Por quê? Por quê? Porque é um recalcado. Porque é um desequilibrado. É um homem sem educação. Eu convivi com vários diplomatas, não vi nenhum do tipo dele. Só de passar pela cabeça dele em ser diplomata, você vê que ele é um homem desequilibrado. E aí agora vem o erro. Quem errou? O Lula errou. Porque o Lula quis fazer uma homenagem para os afrodescendentes. Justa homenagem. Mas ele deveria ter pesquisado melhor o Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa foi para o Supremo, ninguém tinha informação dele. Aí começaram a chegar as informações, é um homem que bate em mulher. Ele foi correndo fazer um acordo com a mulher dele, lógico, chegou para ela, falou, você é ministro do Supremo, você vai fazer um acordo comigo. Aí fizeram um acordo, não, a agressão foi mútua. E quem falou isso foi a Ellen Grace lá no Supremo. Foi o Eros Grau falou também no Supremo isso aí. Falou o quê? Ele chamou o Eros Grau de velho caquético e o Eros Grau pegou e falou para ele, só falta o senhor querer bater num velho caquético, porque o senhor já bateu em mulher. Senhor Supremo. Agora o pior, vou te mostrar que ele não tem qualificação para o cargo. Ele vai lá e compra um apartamento em Miami. Você já viu um ministro do Supremo ter um apartamento em Miami? Não tem nada de ilegal nisso aí. Agora, criar uma empresa lá fora, a lei está aqui. Ele não pode ter empresa, ele pode ser cotista de empresa. Compra um apartamento em Miami, veja bem, e
cria uma empresa lá fora, isso é fraude, e põe o endereço da empresa num apartamento funcional, que é do governo que ele está morando, é proibido, está aqui no decreto. E agora eu quero te perguntar uma coisa, Fernando. Só para deixar registrado, ele respondeu em relação a essa operação dizendo que está tudo dentro da lei e que declarado no imposto de renda. Da lei dele. Está aqui a lei, eu te mostro a lei. A lei não diz isso. Então, deixa só para continuar. Está aqui. É vedado ao magistrado. É vedado, lei complementar número 35, exercer ou participar de sociedade comercial, inclusive de economia mista, exceto como acionista ou cotista, ele é proprietário. Segundo lugar, você tem, o imóvel funcional só pode ser usado para residência. Se é um deputado ou um senador que compra um imóvel em Miami, cria uma empresa lá fora e põe o endereço dele no imóvel funcional, quer dizer, no imóvel da Câmara ou no imóvel do Senado, já estava no Supremo. E eu te pergunto, o que o Ministério Público, o que o Conselho Nacional de Justiça fez a esse respeito? Nada. E vou te dizer mais. Ele recebeu 520 mil reais da UERJ sem dar aula. Olha só. Mas E vou te dizer uma coisa, eu tive informações no Rio que ele era um professor medíocre. Ele era um professor medíocre. Então, agora eu vou te dizer mais. As ofensas que ele faz para as pessoas, com o jornalista do Estadão que ele fez, vou te dizer mais, olha aqui. As licenças que ele tirou durante o julgamento do processo do Mensalão. Num ano ele tirou 4 meses. 127 dias. Ele estava em licença médica, não é? Licença médica. Mas ele ia em bar aqui em Brasília comemorar aniversário dos amigos dele, vivia em restaurante, porque ele começou a ser aplaudido quando ele chegava nesses lugares. Eu não sei se ele vai ser aplaudido ainda, depois dessa compra desse apartamento em Miami. Quando chegou no julgamento do Supremo, ele tira uma licença no meio do julgamento, o ano passado, para ir para a Alemanha fazer um tratamento. Sabe por que ele tirou a licença? Ele deve ter uma assessoria de imprensa boa. Porque ia ter eleição do Obama na eleição seguinte, na semana seguinte, ia ter eleição do Obama. E aí não ia ter mídia, não ia sobrar espaço nos jornais para o processo do Mensalão. Porque ele só pensa numa coisa, em aparecer, em se promover. O seu advogado, entre outros, Nilo Batista, argumentou que o seu caso era semelhante, guardava similitudes com o do publicitário Duda Mendonça. Duda Mendonça, um publicitário, vendeu serviços ao PT, a campanha de Lula, recebeu dinheiro por isso, dinheiro não declarado no exterior, e foi absolvido, inclusive pagou os impostos para a Receita Federal. No seu caso, era um acordo entre o PT e o PL, na época, como se chamava, não é? Isso, hoje era PL, PR. Ainda Partido Liberal, ainda, antes de se tornar PR. Só que o Supremo rejeitou por unanimidade esse argumento. Por que o senhor acha que o Supremo rejeitou esse argumento? O Supremo nós já estávamos julgados faz tempo. Nada, na minha opinião, eu já tinha discutido isso com o nosso advogado também, com o Marcelo Bessa, que é meu advogado, e que depois eu, junto com o Marcelo Bessa, resolvemos contratar o Nilo Batista. E o Nilo não queria pegar a causa. O Nilo falou, essa causa, o Marcelo Bessa já fez o que tinha que fazer. Aí nós insistimos, eu e o Marcelo com ele, e aí quando veio a absolvição do Duda Mendonça, surgiu essa oportunidade, porque se eu fiz um acordo, como o Duda prestou o serviço dele, nós fizemos um acordo, nós somos um partido político, tem a mesma característica da empresa do Duda. Temos parecer no processo. No julgamento mais recente dos embargos, um dos argumentos usados pelos ministros do Supremo para rejeitar o seu recurso foi diferenciar o seu acordo do acordo feito por Duda Mendonça, dizendo que no seu caso, o senhor e o seu partido comercializaram a função pública. Não. Diferentemente de Duda, que era um serviço privado. Está certo, o Duda prestou o serviço dele. Mas acontece o seguinte, que o caixa de campanha foi feito por nós. Quem contribuiu para esse caixa foi o Zé Alencar.
que só da empresa dele ele deu 4 milhões. E ele que foi atrás dos empresários para constituir esse caixa. Nada mais natural do que você dividir um caixa de campanha para fazer campanha dos deputados. É a coisa mais comum do mundo. Então nós pegamos um parecer, inclusive, do Gustavo Tepedino, mostrando que a empresa do Duda tinha a mesma característica da empresa PL. A mesma característica comercial. O ex-ministro José Dirceu, comentando aí o processo do Mensalão numa entrevista aqui, disse que alguns ministros, quando foram nomeados aí já depois do processo do Mensalão, manifestavam-se a respeito do caso e depois, quando empossados no Supremo, tomaram outra atitude. O senhor tem conhecimento desses fatos? Acredito nisso, acredito. Acredita ou sabe? Não sei, porque o PT nunca discutiu isso comigo. Interessante isso aí. Eu me encontrava com o Zé Dirceu, com o pessoal todo, com o Genuíno, com o João Paulo, para discutir o assunto. Eles não discutiam o negócio de ministro do Supremo comigo, você não sabe por quê. Para mim não pedir para eles. Porque se ele já estava pedindo para ele não podia chegar, me resolve o caso do Valdemar também. Eu não tinha acesso aos ministros. Eu acho que eles pediam para eles. Quer dizer, eles não tocavam nesse assunto comigo. Nunca... Acho que eles pediam para eles. Eles deviam pedir para eles, agora chegavam para mim e falavam, vem cá, como é que está o Supremo? Faltavam, no indiciamento lá atrás, em 2006, 2007, o Genuíno chega para mim, que o Genuíno é o mais inocente, o Genuíno não mexe com essas coisas, o Genuíno é um cara especial. Aí o Genuíno chegou para mim, Valdemar, era uma segunda-feira, nós estávamos vindo para Brasília. Ele falou, o que você acha, quarta-feira aí? Eu falei, estamos mortos, vamos ser indiciados. Eles tinham certeza que não iam ser indiciados. Tinham certeza. Todos foram indiciados. Isso, quer dizer, essas coisas não adianta, por quê? Você precisa se colocar no lugar do ministro também, pressão popular, pressão em casa, você chega em casa, o pessoal comenta, a mulher vai no cabeleireiro, teu marido como é que vai votar? É desse jeito que acontecem as coisas.